Saudações, prezadas e prezados, sejam bem-vindos a esse conteúdo importantíssimo quando a questão é pesquisa acadêmica, iniciação científica e, em particular, hoje, realização de fichamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela desse artigo que eu vou ler na íntegra com vocês antes de apresentar o fichamento, para que vocês consigam visualizar a diferença do artigo na íntegra e minha proposta de fichamento. Fichamento, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão chegar à conclusão que não há um consenso sobre como realizar o fichamento, ainda mais hoje em dia, que nós não usamos as ditas fichas que originalmente eram usadas para fazer fichamento. Eu sou ainda do século passado, literalmente, e aí me ajuda a fazer fichamento, por exemplo, tá com texto impresso para eu fazer anotações. E quando eu fiz faculdade, quando eu comecei essa prática de fichamento, é assim que eu fazia. Então, eu vou apresentar aqui uma proposta, não vou pedir para vocês imprimirem o texto para fazer o fichamento, mas mesmo usando esses recursos digitais, eu vou colocar aqui a minha visão de como deve ser feito um fichamento. Vocês vão ver que há pontos de convergência com outros professores que falam sobre o assunto, mas não há um consenso, certo? Então, a sequência do que nós vamos tratar aqui é o seguinte: nós vamos ler juntos esse artigo e, na sequência, eu vou fazer algumas ponderações sobre o que a gente deve buscar no fichamento, para eu, então, apresentar o fichamento que eu fiz desse artigo, que não é longo, certo? Então, vamos nos concentrar na leitura. Se vocês só estão buscando o fichamento em si, claro que vocês podem pular o vídeo, tirando a leitura, ou vocês leiam no ritmo de vocês, e já podem ir diretamente para o fichamento. Então, vamos lá. A importância da iniciação científica para o ensino médio. E aqui o enfoque é a Faculdade de Odontologia da Unesp, em Araçatuba, realiza o PIBIC Júnior desde 2014. Esse é o subtítulo. Aqui os autores, Francine Benetti e Luciano Tavares. O artigo é datado de 2019. Essas informações já serão úteis no fichamento, mas vamos lá. A iniciação científica, IC, compreende a realização de projetos de pesquisa, geralmente realizada por alunos inseridos em instituições de curso superior que buscam aprendizado diferente do ministrado dentro de salas de aula. Os alunos se movem à procura de conhecimentos adicionais, buscando resultados através de pesquisas, ampliando seus horizontes, pensamentos e desenvolvimento, tanto acadêmico como profissional. Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para desenvolver um país é necessário desenvolver pessoas, elevar o patamar de informação disponível e prover a população de conhecimentos básicos de ciência e tecnologia. Além disso, é necessário estimular os jovens a se tornarem profissionais da ciência e da tecnologia para avançarmos no conhecimento existente. Assim, é preciso que desde os primeiros anos da educação formal, os estudantes sejam postos em contato com a cultura científica. As bolsas de IC começaram a ser oferecidas pelo CNPq no mesmo ano em que foi criado, em 1951, cujo objetivo inicial era incentivar a pesquisa entre os graduandos, o que não ocorria em outros países. Era a oportunidade de formar jovens pesquisadores quando a pós-graduação ainda não era consolidada no Brasil. Com o objetivo de incentivar a educação científica e tecnológica na educação básica, em 2003 foram concedidas as primeiras bolsas a alunos do ensino médio por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC Júnior, em parceria com Fundações de Amparo à Pesquisa, FAPES. Em 2010, esse programa se estendeu às instituições de ensino superior, nas quais se iniciou a oferta de bolsas PIBIC aos alunos do ensino médio com interesse em realizar pesquisas em ambiente de ensino superior, denominadas PIBIC-EM.
Segundo registros do CNPq, o número de bolsas PIBIC Júnior e PIBIC-EM subiu de 18.864 em 2002 para 30.826 em 2010. Um dos maiores benefícios desses programas aos alunos do ensino médio é a aproximação com o mundo universitário. Isso porque, antes mesmo de ingressar em um ambiente acadêmico, o aluno dessa etapa pode ter a chance de interagir com o mundo científico para conhecer como são realizadas pesquisas científicas. É assim que o CNPq e a Unesp apoiam o despertar da vocação científica desses alunos, possibilitando a participação em atividades de pesquisa, orientadas por pesquisadores qualificados, de maneira a incentivar potenciais talentos. A presença dos adolescentes no ambiente universitário estimula a curiosidade e o interesse dos alunos pela vida acadêmica. A importância de envolver os alunos das escolas públicas no meio universitário deve ser divulgada pelos professores das instituições de ensino superior, assim como os pais e professores da educação básica devem incentivar os alunos do ensino médio a participar de projetos de iniciação científica, antes mesmo de ingressarem na universidade, bem como informá-los das diversas possibilidades de estágios que são oferecidos. Ao realizarem a iniciação científica, os alunos do ensino médio adquirem conhecimentos básicos que também poderão ajudá-los em futuras pesquisas quando estiverem na faculdade ou ainda na pós-graduação. Há impacto também no rendimento desses alunos dentro das próprias escolas da rede básica, pois os alunos com interesse em participar desses projetos são incentivados a ter bom desempenho escolar para que conquistem uma vaga na universidade pública. A Faculdade de Odontologia de Araçatuba, FOA, da Unesp, iniciou em 2014 o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC Júnior, com 5 alunos bolsistas, passando a 11 em 2015, 14 em 2016, 9 em 2017 e 13 alunos no ano passado. Como o artigo foi escrito em 2019, ele se refere ao ano de 2018. As vagas oferecidas com a disponibilidade de orientação dos docentes. As vagas foram oferecidas com a disponibilidade de orientação dos docentes. A seleção sempre ocorre no primeiro semestre de cada ano, geralmente entre maio e junho, e as atividades têm início em agosto. Os alunos selecionados geralmente são do primeiro e do segundo ano para que consigam finalizar seus projetos na íntegra, enquanto estiverem cursando o ensino médio. As atividades desenvolvidas pelos bolsistas variam de acordo com cada departamento. O aluno comparece ao laboratório uma vez por semana e auxilia em projetos de alunos de iniciação científica da graduação e da pós-graduação para aumentar o conhecimento frente aos diferentes estudos realizados, assim como desenvolve o que foi proposto e aprovado em seu projeto. Ao término do estágio, o estudante deve apresentar um relatório final com os resultados encontrados durante a realização do projeto, documento que é encaminhado ao CNPq através de link específico na plataforma do ensino médio. A FOA, além de participar desses projetos PIBIC-EM, tem aberto espaço a esses alunos no Congresso Odontológico da faculdade desde o 7º Congresso Odontológico de Araçatuba de 2017. Mais de 20 alunos de diversas instituições participaram desse congresso apresentando trabalhos. No ano passado, durante o 8º Congresso, o aluno do ensino médio Renan Pereira Falcão, bolsista 2016-2017, ganhou menção honrosa disputando com alunos de graduação com o trabalho Análise da Reação Tecidual frente ao cimento endodôntico à base de resina epóxica contendo hidróxido de cálcio. Quando fui convidado a ingressar nesse projeto, em maio de 2017, confesso que fiquei um tanto ansioso quanto temeroso em relação àquilo que desenvolveria. Afinal, tratava-se de um novo ambiente que até então desconhecia. Entretanto, posso afirmar que vem sendo uma experiência totalmente inovadora, pois pude participar de experiências que se restringiriam apenas ao meu imaginário.
Assim, tive a oportunidade de realizar experimentos que envolveram desde o cuidado de ratos para pesquisa até a análise histológica em laboratório. Atividades que, infelizmente, continuam sendo de difícil acesso aos alunos do ensino médio, o que diminui o interesse da maioria dos jovens pela carreira científica. Além disso, conviver com pessoas diferentes e intensamente ligadas ao meio universitário é, com certeza, algo diferenciado, especialmente aqueles que estão tão próximos de adentrar nessa nova etapa da vida acadêmica. Vale lembrar também que a oportunidade de apresentar um painel no Congresso da FOA em maio de 2018 foi um fato extremamente especial e marcante, cujo aprendizado foi sem dúvida inesquecível. Por fim, tenho apenas a agradecer a todos que me concederam a chance de participar desse projeto, por todo esse conhecimento e prática que vão me acompanhar no decorrer da minha vida e com certeza exercerão uma grande influência sobre as minhas futuras escolhas acerca da minha formação pessoal e acadêmica, afirmou o estudante. Outros bolsistas também destacam o significado da participação deles no programa de iniciação científica. Ser estagiária pelo PIBIC Júnior foi uma experiência única, pois adquiri mais conhecimento em função dos trabalhos realizados. Tive chance de colocar em prática todo esse conhecimento com a ajuda de todos, sempre muito atenciosos. Consegui suprir as minhas expectativas. Fui pensando que seria um acréscimo à minha formação e acabou sendo mais do que isso. Hoje não me arrependo de nada devido aos laços que criei com todos em volta. Pude vivenciar a rotina de um laboratório. Agreguei conhecimento para a área escolhida na minha formação. O ambiente da Unesp é agradável, faz você sentir-se confortável e bem-vinda. Agradeço a todos que tornaram a minha experiência possível, disse a aluna Isabela Nakahara Ikeda Lopes, bolsista 2016-2017. A minha experiência no PIBIC Júnior da FOA foi gratificante e de muito aprendizado. O início foi difícil por termos que lidar com os ratos do biotério. Limpávamos e cuidávamos dele, abastecendo-os com água e ração. Porém, com o tempo, pude ter maior contato com os processos do projeto que me propus auxiliar. Para estudantes do ensino médio como eu, é bastante significativo esse contato com a ciência, que se torna possível a partir dessa oportunidade. O programa me ajudou a decidir qual área pretendo atuar, o que estava bastante confuso em minha cabeça. Além disso, estar em um ambiente acadêmico também me trouxe uma segurança maior para o futuro, desmistificando o que sempre nos dizem sobre a universidade. Quanto à participação no 7º Congresso da FOA, foi um desafio, por não fazer ideia de como seria e se me sairia bem. No início fiquei muito receosa, mas com os incentivos da equipe me senti incluída e aceitei o convite. No dia da apresentação foi tudo incrível. O ambiente era ameno e acolhedor e me trouxe energias positivas por haver muitos estudantes como eu, admiradores da ciência e de várias regiões do país. Ocorreu tudo muito bem. Eu faria novamente por ter sido uma experiência única. Por fim, só tenho a agradecer a toda a equipe de graduandos e professores com os quais convivi. Eles me ensinaram muito e são pessoas admiráveis. A atitude deles serve como motivação para mim, disse a aluna Ana Beatriz, bolsista 2016-2017. Minha experiência com o PIBIC Júnior foi algo que me marcou tanto culturalmente quanto profissionalmente. A iniciação no estágio trouxe-me uma ampla visão de como são as práticas de um estudante em laboratório. A interação com os alunos da Faculdade de Odontologia da Unesp permitiu que eu aprendesse a lidar com diferentes situações, tanto dentro de um biotério ou de um laboratório, até mesmo o lado pessoal. As pessoas com as quais trabalhei me acolheram e me aconselharam em diversas questões. O que fazer de faculdade, qual seria a mais indicada. Outra coisa que levarei comigo é a questão do valor da vida. Aprendi a importância de utilizar os animais, da qual morria de pena. É para um bem maior, melhorar a saúde das pessoas. Sem falar que trabalhar em grupo melhorou minhas atividades em sala de aula e em casa. A troca de ideias também foi fundamental para que eu começasse a ver as coisas de outra forma. Gostaria de agradecer a todos que trabalharam comigo. Acredito que apenas um ano seja muito pouco,
mas com toda certeza, nesse 1 ano aprendi muito e vou usar isso para conseguir alcançar meu objetivo profissional na área da saúde, explicou a aluna Suelen Rosa de Almeida, bolsista 2016-2017. Bom, o artigo acabou. Não é um artigo longo, né? Embora a gente lê ele na íntegra, eu sei que fica um pouco cansativo, mas o objetivo é justamente vocês visualizarem a diferença de um artigo na íntegra e o seu fichamento correspondente, tá? Então, agora vamos ao fichamento. Antes de eu mostrar o meu fichamento para vocês, qual que é a razão de ser de um fichamento? A razão de ser do fichamento é otimizar o tempo e organizar a gestão das informações durante uma pesquisa acadêmica científica. Portanto, quanto mais preciso com as informações, menor será a chance de ter que repetir o trabalho de leitura. Você está fazendo um trabalho acadêmico sobre o tema. No caso aqui, o que a gente viu foi odontologia, né? Você vai fazer uma pesquisa acadêmica sobre isso. O que vai dar conteúdo, ideia para você escrever o seu próprio trabalho acadêmico, vem do fichamento de textos. Então, enquanto você está fazendo o fichamento de texto, na verdade, você já começou a fazer o seu trabalho acadêmico. Por isso, algumas vezes vai parecer que é redundante as informações que estão no fichamento, mas a gente não está parando no fichamento. O fichamento é um passo intermediário para o seu trabalho acadêmico. Então, vale a pena se dedicar em fazer um fechamento com as informações que eventualmente você pode precisar, tá? Tá, um fichamento feito por diferentes pesquisadores sobre o mesmo texto, ele vai se manifestar de maneira diferente. Por quê? Porque as informações que cada pesquisador vai extrair do artigo depende da pesquisa dele. Um mesmo texto pode servir a diferentes investigações e enfoques. Por isso, deve-se ter clara a finalidade da pesquisa em curso antes de definir como serão os destaques e os comentários durante o fichamento. O que você vai salientar no fichamento, durante o fichamento? Vai depender de qual é a sua pesquisa. Eu apresento aqui 3 pesquisas que poderiam estar sendo feitas e que nessas 3 pesquisas esse artigo poderia ser útil. Então, no primeiro exemplo, é uma pesquisa sobre a história da iniciação científica. Se a pesquisa fosse essa, as informações que a pessoa ia colher são diferentes da que eu vou colher. Imagina a situação 2, é um levantamento de dados sobre as experiências dos estudantes do ensino médio com a iniciação científica, como se fosse um levantamento de dados através de entrevistas. O enfoque ia ser outro. No caso desse artigo, tem bastante informação colhida de entrevista, mas eu vou me focar no enfoque 3. É um texto de referência para iniciar discussões sobre iniciação científica. O que eu quis aproveitar desse artigo? Discussões sobre iniciação científica em geral. Então, eu não vou dar enfoque às entrevistas e não vou dar enfoque à história da iniciação científica. No caso da história da iniciação científica, eu vou falar muito brevemente sobre isso no fichamento. E no caso das entrevistas, que ocupam praticamente metade do artigo, eu também vou resumir de maneira bastante breve. Por quê? Porque o meu enfoque é discussões sobre iniciação científica, certo? Então, agora que está clara a visão que eu estou aqui simulando, né, de uma pesquisa sobre iniciação científica, agora vocês vão entender o porquê que o meu fichamento ficou dessa maneira. Então, logicamente, o fichamento de vocês deve ter o título e o nome do autor, a data e a fonte de informação. Como é um site da internet, tá aqui as informações que eu vou precisar para quando eu for fazer a bibliografia. Quando eu for fazer a referência bibliográfica, eu vou precisar dessas informações. Lembram que uma das finalidades do fichamento é você poupar trabalho e não ter que fazer de novo? Imagina, você estuda um artigo,
faz anotações. Aí, quando você vai fazer referência bibliográfica, você tem que voltar ao artigo, pegar as informações. Se você já deixa isso no fichamento, você está poupando o seu trabalho no futuro. E aí, vocês vão perceber que o meu fichamento intercala comentários meus com citações do artigo. E mais uma vez, caso eu estivesse fazendo aqui uma pesquisa sobre iniciação científica no Brasil, ou iniciação científica nos diversos momentos da formação, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação, se eu estivesse fazendo uma pesquisa assim, eu poderia inclusive usar essas citações que eu extraí do artigo. Então, por isso que eu fiz questão de extrair citações do próprio artigo, para vocês se colocarem nessa situação. Você está desenvolvendo uma pesquisa e você pode mencionar citações de artigos. Então já faça isso no seu fichamento. Aqui vocês percebem que eu coloquei a forma de citação específica como se esse artigo tivesse sido colhido de uma revista que tivesse páginas, né? Pode ser que vocês tenham um caso como esse, né? Quando é uma reportagem que vem extraída de um site, não tem página, mas eu só deixei aqui que para quando vocês forem fazer o fichamento de vocês, vocês deixarem essas informações que serão úteis lá na frente. Você está fazendo sua pesquisa, você só copia do seu fichamento, já está certinho, já tem até a página, certo? Então vamos lá, vamos para o fichamento, finalmente. O artigo inicia-se com uma definição de iniciação científica que, apesar de coerente, pode ser problematizada. Essa definição que é apresentada de iniciação científica, particularmente não me agradou, mas e aí eu já deixei isso comentado no meu fichamento, para eu me lembrar, certo, disso. Então vamos lá, é a citação. A iniciação científica compreende a realização de projetos de pesquisa, geralmente realizado por alunos inseridos em instituições de curso superior, que buscam um aprendizado diferente do ministrado dentro de salas de aula. Vamos continuar o fichamento. Ainda no início, é apresentado um breve histórico da iniciação científica no Brasil, da Bolsa Específica para o Ensino Médio, que é o PIBID, e do aumento quantitativo de bolsas de 2002 para 2010. Aí eu coloco os trechos, eu resumi nessas 3 linhas as citações que eu vou apresentar abaixo. As bolsas de iniciação científica começaram a ser oferecidas pelo CNPq no mesmo ano em que foi criado, em 1951, cujo objetivo inicial era incentivar a pesquisa entre os graduandos, o que não ocorria em outros países. Eu achei essa informação relevante. A gente, às vezes, tenta se comparar com países desenvolvidos em relação ao conhecimento, em relação à qualidade acadêmica. Vejam, o Brasil foi por um caminho diferente. No início do fomento à pesquisa, enquanto os outros países só investiam em bolsas de iniciação científica para pós-graduandos, no Brasil começou a oferecer bolsas de iniciação científica para graduando. Eu achei essa informação relevante. Em 2003, foram concedidas as primeiras bolsas a alunos do ensino médio por meio do Programa Institucional Bolsas de Iniciação Científica Júnior, PIBIC Júnior. E aí subiu o quantitativo de 2002 para 2010, tá? Ok, continuemos. São enumerados alguns dos benefícios da formação acadêmica possibilitados pelas bolsas de iniciação científica. Em particular, eu destaco, são enumerados alguns, mas eu só destaco 2. A presença dos adolescentes no ambiente universitário estimula a curiosidade e o interesse dos alunos pela vida acadêmica. Ao realizarem a iniciação científica, os alunos do ensino médio adquirem conhecimentos básicos que também poderão ajudá-los em futuras pesquisas, quando estiverem na faculdade ou ainda na pós-graduação. O artigo continua com um enfoque específico ao projeto desenvolvido na FOA, ao número de bolsas oferecidos entre os anos de 2014 e 2018, e ao público específico, estudantes dos primeiros e segundos anos, e as atividades que são desenvolvidas. Enquanto em um dos slides anteriores eu resumi as citações, aqui eu somente resumi informações, sem repetir as citações, e só vou citar a parte que eu acho que é mais importante para essa finalidade que eu já apresentei para vocês, que é quais as atividades que esses estudantes realizam.
O aluno comparece ao laboratório uma vez por semana e auxilia em projetos de alunos de iniciação científica, da graduação e da pós-graduação, para aumentar o conhecimento frente aos diferentes estudos realizados, assim como desenvolve o que foi proposto e aprovado em seu projeto. Ao término do estágio, o estudante deve apresentar um relatório final com os resultados encontrados durante a realização do projeto. Para você que é do ensino médio e vai realizar iniciação científica, se você for da área da saúde, você pode, como nesse caso, trabalhar num laboratório, acompanhar estudantes de graduação e pós-graduação, lembrando que depois você vai ter que apresentar o relatório final, que é a parte difícil do projeto de iniciação científica. Estamos no final, lembram? A leitura do artigo levou aqui alguns minutos, mas já o fichamento ele é muito menor. Para finalizar, já estamos finalizando. Para finalizar o artigo, são mencionados os relatos de 4 estudantes que participaram do projeto PIBID Júnior. Entre diversos pontos salientados, destaca alguns trechos das falas dos estudantes. O primeiro trecho, uma grande influência sobre minhas futuras escolhas acerca da minha formação pessoal e acadêmica. Pude vivenciar a rotina de um laboratório, agreguei conhecimento para a área escolhida na minha formação. Próximo, estar em um ambiente acadêmico também me trouxe uma segurança maior para o futuro, desmistificando o que sempre nos dizem sobre a universidade. Permitiu que eu aprendesse a lidar com diferentes situações, tanto dentro de um biotério ou de um laboratório, até mesmo o lado pessoal. Sem falar que trabalhar em grupo melhorou minhas atividades em sala de aula e em casa. Bom, então, acabamos o fichamento e aí eu faço aqui uma consideração final. Lembram do propósito que eu escolhi fazer esse fichamento? Então, é pensar sobre a iniciação científica, a prática da iniciação científica. E pensando também em disciplinas de preparação acadêmica, de epistemologia da prática acadêmica, né? Trata-se de um artigo escrito em uma linguagem simples e acessível, o qual, em uma disciplina de orientação científica, eu destaquei 3 pontos. 1. Pode incentivar a participação dos discentes em projetos de iniciação científica, por justamente exibir exemplos bem-sucedidos de estudantes com anseios e contextos semelhantes aos deles. Então, é um ponto interessante quando você apresenta uma disciplina de orientação científica, mostrar exemplos práticos de estudantes que realizaram iniciação científica mesmo estando no ensino médio. Ponto 2. Este artigo enseja a proposta de, após uma pesquisa específica sobre o assunto, definir iniciação científica. Imaginem que nós estamos numa disciplina de orientação científica. A gente lê esse artigo junto e aí o professor propõe, bom, eu não gostei dessa definição de iniciação científica, então façam uma pesquisa sobre iniciação científica e definam vocês mesmos o que seria iniciação científica. Terceiro ponto. Este artigo é o exemplo de um artigo que possui dados abundantes que podem ser resumidos em poucas palavras, sem perca do entendimento conceitual do texto. Como eu disse, e vocês acompanharam, boa parte do artigo é de entrevistas, mas como o meu enfoque não era as informações colhidas de entrevistas, a visão dos estudantes sobre a participação de iniciação científica, não era esse o meu enfoque. Então, eu pude resumir. Então, vocês levem essa mesma regra para o caso de vocês. Vocês estão fazendo uma pesquisa específica, aí o artigo apresenta dados abundantes que você não vai usar. Quando você fizer o fichamento, você suprime essa parte e foca no que interessa a sua pesquisa. Meus caros, é isso. Muito obrigado por acompanharem esse conteúdo e espero que eu tenha ajudado a vocês a entender melhor agora como se realiza um fichamento, tá certo? Muito obrigado e nos vemos em breve. Até mais.